Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gláucia Pereira, da Multiplicidade, e a Multiplicidade é um canal de pesquisas e dados em mobilidade urbana, e hoje a gente está aqui para falar do coronavírus, que para mim é um vírus da mobilidade. Ele é um vírus que está completamente relacionado ao quanto as pessoas se deslocam, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que esse vídeo não é para criar pânico nas pessoas. A gente está aí numa situação que o mundo não sabe exatamente o que fazer. Essa epidemia do coronavírus começou a gente saber dela mesmo esse ano de 2020, apesar dos primeiros casos terem sido registrados em 2019, né? Tanto é que o nome do vírus é Covid-19. E a gente está aqui, então, tentando entender como as coisas vão funcionar. Bom, eu queria dizer para vocês que eu tenho acompanhado essa notícia desde que o vírus começou a virar notícia no começo de janeiro. E, na verdade, o que mais me chamou a atenção foi que no finalzinho ali de janeiro, dia 23 de janeiro, Wuhan, na China, foi dada como completo isolamento. A cidade foi colocada em isolamento. Ninguém podia nem entrar nem sair. Isso que me chamou mais atenção, né, trabalhando com mobilidade. E aí eu fui ver, descobri onde ficava Wuhan e quantos habitantes tinha. Bom, Wuhan tem 11 milhões de habitantes, então é uma cidade bem grande. E aí isso me deu um alerta, assim, falei, nossa, mas eu não imagino isso acontecendo no Brasil, uma cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo, ser completamente isolada, sem poder chegar e nem sair nenhum voo, todas as estradas fechadas, ninguém entra, ninguém sai. Independentemente do que você estava fazendo na cidade, vários, inclusive visitantes, ficaram presos na cidade. Então, isso me levou a questionar se um dia, se o vírus chegasse no Brasil, se a gente ia conseguir ter esse tipo de atitude que o governo chinês teve de controlar a propagação do vírus, né? E o vírus, então, dada essa restrição de mobilidade, a China conseguiu, de alguma forma, conter, e os países vizinhos, por exemplo, a Rússia, fecharam a fronteira com a China e a propagação do vírus, então, em janeiro e do final de janeiro até o final de fevereiro, se deu basicamente por turistas que tinham passado pela China, mas dada a restrição de mobilidade e o alerta que foi gerado, essas pessoas, assim que chegaram nos seus destinos, já foram isoladas, como aconteceu em vários países da Europa e aqui no Brasil, né, que enfim, teve um voo do governo brasileiro trazendo essas pessoas que já ficaram lá em quarentena, e isso tudo relacionado então com restrição de fronteira, restrição de deslocamento entre as pessoas e já tomando essas medidas aí de precaução para as pessoas não se deslocarem ainda mais. Com isso, o vírus ficou restrito ali perto da Ásia e em alguns países que tinham tido relação com a China, por exemplo, um Japão que estava com um cruzeiro, né? E aí esse cruzeiro está até hoje isolado no porto lá no Japão. Então, assim, teve esse momento. Mas agora, no final de janeiro, o vírus chegou na Itália. E na Itália aconteceu uma coisa muito importante em relação ao deslocamento. Por que essa chegada na Itália foi tão importante? Porque a Itália, como ela faz parte da União Europeia, a gente não tem lá um controle total do deslocamento das pessoas. Não tem, apesar de ser um país, obviamente, a fronteira com outros países não é controlada, principalmente para cidadãos europeus. Então, o que acontece? O vírus se propaga muito mais rápido porque a gente perde o link, a gente perde o elo. E o que aconteceu na Itália foi justamente isso, foi perdido o elo epidemiológico, ou seja, as pessoas não sabiam mais de quem tinham pegado a doença, né? Eu vou olhar aqui com vocês, então, o que acontece? Hoje, então, nessa transmissão, tá com uma taxa de, em média, uma pessoa transferindo o vírus, contagiando mais 2 pessoas, mas isso é importante a gente dizer, essa estatística vem com uma condição de restrição de mobilidade. Então, é claro que se essas pessoas estão trancadas, estão sem poder se movimentar, elas vão ter contato com menos pessoas, então essa
taxa vai ser menor, tá bom? A outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente não sabe como vai ser a propagação desse vírus no clima tropical. Então, pode ser que ele se propague mais ou menos, porque, enfim, o vírus acaba de chegar na América Latina aí nesses últimos dias e até o governo brasileiro está contando com isso, que o clima vai influenciar. E a outra coisa que eu queria falar com vocês, que é o mais importante desse vírus, ele transmite sem sintoma. Diferente dos outros coronavírus e do outros vírus da gripe, ele transmite sem você saber que está transmitindo. Então, isso vai ser muito importante, que eu vou dar uma dica final aqui no vídeo para você entender essas questões de mobilidade urbana e o que o transmitir tem a ver com isso, tá bom? Bom, aqui, né, vocês sabem que a Multiplicidade é um canal de pesquisas e dados, inclusive eu vou pedir para vocês já se inscreverem no canal para acompanhar sempre a gente aqui. Eu comecei a acompanhar quando eu comecei a acompanhar os dados, eu vou deixar o link da onde eu tenho acompanhado diariamente, desde o final de janeiro. É uma plataforma americana, mas que compila dados do mundo inteiro, da Organização Mundial de Saúde. E essa plataforma, então, eu comecei a acompanhar quando estava ali em torno de 10 mil infectados e não tinha chegado ainda a 1.000 mortes. Então, o que acontece é que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está com 91 mil infectados e 3.118 mortes ao redor do mundo, tá bom? E aí, acompanhando o que eu quis trazer aqui para vocês hoje? Primeiro, algumas questões humanitárias em relação à mobilidade urbana. Se você tem a opção de ficar em casa, não se movimentar, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Muita gente pode estar pensando, não, eu tô de boa porque eu não preciso me deslocar, posso trabalhar de casa, ou tô sem emprego, né? Vou ficar em casa. Mas preste atenção o que você vai fazer para ficar em casa. Cuidado para não ficar numa posição de, eu fico aqui pedindo comida e esquecendo que tem pessoas lá fora que precisam fazer a comida e precisam entregar a sua comida. Então, mesmo comida ou outras coisas que você compra pela internet. Então, assim, a gente tem que entender que o vírus é um vírus que está pegando na humanidade como um todo e a gente não pode ser egoísta nesse momento. Então, se você puder ficar em casa, beleza, mas preste atenção às atitudes que você está tendo e como as coisas que você precisa vão chegar até você. A outra coisa é que tem sido divulgado que os idosos têm mais risco de morte. Isso é verdade, eles, tanto idosos quanto pessoas com outras doenças, né, pré-instaladas, como obesidade e diabetes. Mas o que a gente tem que entender é que não está claro se existe realmente um grupo de risco de contágio. O que está claro é que existe aí um grupo de mais mortos. Então, assim, não é porque você não vai morrer que você é jovem e não está aí na grande taxa, né, no grande grupo de mortes, que você não vai poder transmitir doenças. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, então, com essa estatística de estar no grupo de risco de contágio e estar no grupo de mortes. E estar no grupo de contágio pode fazer você, com os seus deslocamentos, transmitir para mais pessoas. Então, mesmo que você não esteja, então, nesse grupo, no alto grupo de risco de mortes, né, que no momento a taxa geral mundial está em 2%, mesmo que você não esteja nesse grupo, fique atento aí das suas opções, dos seus deslocamentos, tá bom? E a outra coisa é que mesmo que a pessoa esteja com alguns sintomas de gripe, é importante dizer que essa pessoa continua tendo o direito de ir e vir, e ela tá com completa condição de pegar os meios de transporte. Então, não vamos chegar numa situação de ficar desconfiado de pessoas na rua ou no sistema de transportes. A pessoa, mesmo ela estando gripada, e apesar de ser desaconselhável, a pessoa continua com o direito de ir e vir, tá bom? Neste momento que eu estou gravando o vídeo, é assim que acontece. Bom, agora eu quero falar para vocês algumas recomendações em relação à mobilidade urbana e o que a gente pode fazer considerando que a gente não vai ter essa cultura chinesa de restringir totalmente as cidades e todo mundo parar de se deslocar. E mesmo que o governo fizesse isso, eu acho bem improvável que cidades grandes consigam cortar completamente e que as pessoas consigam obedecer completamente todas as restrições de fronteira. Mesmo porque a gente aqui vive em regiões conurbadas, em muitas cidades brasileiras, nas grandes capitais,
não temos uma autoridade metropolitana para gerenciar toda essa crise se o negócio realmente acontecesse. Então, a gente está numa situação bem diferente da China neste caso, então vamos lá a algumas recomendações de mobilidade, tá bom? A primeira coisa que a gente sabe, a primeira e basicamente a única que a gente sabe em relação à transmissão do vírus é que a gente tem que sempre lavar as mãos e manter a higiene dos espaços, tá? Essa é a recomendação básica, é a coisa que a gente mais pode fazer, tanto quanto a sociedade individualmente, quanto cobrar que o governo faça isso. Neste ponto, eu quero começar falando com as empresas de ônibus, principalmente, que não mantêm os ônibus limpos. Seria muito importante nesse momento que as empresas adquirissem uma rotina de limpar os ônibus mais frequentemente, inclusive durante o dia, tá? Não só deixar para limpar o ônibus no final do dia, quando o ônibus chega na garagem, mas também poder dar equipamentos de limpeza, principalmente para os colaboradores, né? Poderem limpar o ônibus durante a viagem, por exemplo. Limpar principalmente a porta de entrada, onde as pessoas pegam no corrimão para poder subir no ônibus, a catraca, né, e a região ali do validador, e também o corrimão da porta de saída, que são lugares que todo mundo tem que segurar. Então, se esses lugares principalmente fossem mais higienizados, ajudaria muito o vírus não se propagar tanto, tá bom? E uma outra coisa que tem aqui é o que a gente precisa fazer se os motoristas pudessem baixar mais o piso do ônibus para as pessoas conseguissem subir no ônibus sem ficar se pendurando nos dois corrimãos. Não sei se vocês sabem, alguns ônibus tem aquele que vem escrito piso baixo, ele tem o piso baixo e o motorista tem a possibilidade de baixar o piso para as pessoas subirem no ônibus com mais facilidade, mas infelizmente por questões de manobrabilidade, muitos motoristas andam com o piso lá em cima, então se puder facilitar esse embarque vai ser muito bom e assim as pessoas vão segurar menos, pelo menos ali na entrada, tá? A outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês, empresas de bicicletas, por favor, limpem as bicicletas. Obviamente no guidão é o lugar mais óbvio que você tem que limpar, mas tem mais três lugares. O canote do selim, onde a gente tem que colocar a mão ali para ajustar o banco. O próprio selim, que é onde a gente tira a bicicleta da estação compartilhada. E também o painel, onde as pessoas têm que retirar a bicicleta, que são os lugares que ficam expostos, que muita gente manuseia. Então, assim, vamos dar mais atenção aí a esses locais de limpeza. A outra coisa é estações de recarga de bilhete. Bom, se você puder recarregar o seu bilhete online, beleza, ótimo. Mas as estações também precisam ser limpas, tá? Aquelas estações de carregar o bilhete eletrônico, o bilhete único, enfim. Tem o nome aí, o cartão transporte em cada cidade. E a outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês se você usa transporte por aplicativo, como Uber, peça para o Uber, enfim, se você é motorista de Uber, você, por favor, higienize as maçanetas, né, das portas. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, gente, não deixem de, por exemplo, colocar o cinto de segurança, porque alguém pode ter manuseado o cinto de segurança. Os acidentes de transporte matam muito mais que o coronavírus. Não fiquem com essa neura de não segurar nas coisas. O mais importante é sempre lavar as mãos. Encostou onde é um lugar de alta circulação, lave as mãos. Mesma coisa para o ônibus, tá? Se você não surfe dentro do ônibus, não surfe dentro do metrô, não seja aquela pessoa que fica, não vou segurar em nada. O vírus está no ar. Se você cair, você pode ter grandes complicações, pode derrubar alguém. Não seja essa pessoa que não vai querer segurar em nada e pode sofrer um acidente dentro do veículo, tá bom? Simplesmente segure saindo da estação. Não põe a mão nas mucosas, né, nem nos olhos. E saindo, lave as mãos ou use um álcool em gel, que vai estar tudo bem. Mas, claro, né, quem sempre fica por último, né? O pedestre. Tem um lugar que nunca vai ser limpo, que são as botoeiras de pedestre. Então, a boa notícia é que muitas delas já não funcionam mesmo, né? Elas são autuadas na maioria das cidades. Em alguns lugares somente que você precisa apertar e aquilo realmente funciona. Então, se você puder evitar apertar essas botoeiras que você sabe que não vão te colocar em risco, porque o semáforo vai fechar para o pedestre mesmo assim, beleza. Se não, aperte segurando em alguma coisa, talvez com papel, assim, para não ter aquele contato, e atravesse com segurança só quando o semáforo abrir para você, porque infelizmente o pedestre ainda tem que pedir autorização
para atravessar as ruas das cidades brasileiras, tá bom? E por fim, a dica que eu queria dar final é que, dadas as condições climáticas que a gente desconhece, essa impossibilidade do Brasil decretar essa movimentação, essa restrição de movimentação de pessoas, e essa estatística de contágio que a gente não sabe como vai ser, eu gostaria de deixar uma dica aqui que é: mantenha um diário de viagens, mantenha uma tabela onde você diz para você mesmo a data que você se deslocou, como você se deslocou, a origem, né, da onde você saiu, para onde você foi, quais linhas de metrô e ônibus você usou e o horário que você fez isso. Vamos tentar, sem criar pânico, mas entender se você está se deslocando muito, se você está se deslocando pouco, enfim, e conseguir mapear de alguma forma que se isso for ter utilidade em algum momento, você vai saber todos os locais que você foi e quem você pode ter, da onde você pode ter pego o vírus ou enfim, talvez ajude de alguma forma, tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Multiplicidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.